Olá, meus queridos alunos, um bom dia! Estamos aqui mais uma vez para darmos seguimento ao conteúdo que nós já havíamos iniciado em sua primeira parte, que é o adjetivo. Agora nós vamos falar da flexão de número, grau e também da morfossintaxe do adjetivo. Só para a gente retomar o assunto, o adjetivo é uma palavra que expressa uma qualidade ou uma característica de um ser e se encaixa diretamente ao lado do substantivo, ou seja, é um determinante do substantivo, como nós sabemos. Quanto à morfossintaxe, quando nós temos orações, esse adjetivo, que vai estar sempre ao lado de um substantivo, ele também vai estar ao lado de um sujeito, funcionando como adjunto adnominal para expressar ideias de posse, ou predicativo do sujeito ou do objeto para justamente expressar uma qualidade, uma característica, uma designação de um sujeito ou de um objeto, após um verbo de ligação ou um verbo transitivo direto ou indireto. Agora, o assunto que nós vamos tratar é sobre as flexões dos adjetivos. A flexão do adjetivo é vista de três formas: gênero, como nós falamos na aula passada, uniformes e biformes, e agora também as flexões de número e de grau. E para termos em vista do que vai significar as flexões de número e grau, a gente começa justamente falando da flexão dos números, tendo em vista o plural dos adjetivos simples, com o acréscimo simples do S, e dos compostos, onde só vai haver flexão a palavra substantivada, que geralmente é o segundo elemento. Então, observem por gentileza os exemplos: mal, maus, feliz, felizes, ruim, ruins, boa, boas. Agora, quando diz respeito à cor, todos nós sabemos que quando se falam de cores, o adjetivo torna-se invariável, porque justamente ele vai funcionar como a qualidade de um substantivo já existente. Então, camisas cinza, cinza é a designação do ser, então justamente ele fica invariável, como nós já percebemos. Já quando se fala do plural dos compostos, eu quero focar justamente nesta regrinha que aqui se encontra, né? Adjetivos compostos em que o último elemento é flexionado no plural, quando ele é substantivo e o anterior se torna adjetivo dele. Lenço rosa claros, olhos castanho escuros. Adjetivos compostos por dois elementos que sofrem flexão no plural, onde os dois são substantivados. Humanos animais a aqueles humanos animais. Não são flexionados os adjetivos que se funcionam em cores. Flexiona-se o adjetivo surdo-mudo, surdos-mudos, porque ambas palavras funcionam como substantivos ou palavras substantivadas, correto? Agora nós vamos falar dos adjetivos compostos sem o uso do hífen. Aqueles que não admitem hífen, apenas a segunda palavra anterior ao hífen, né, que tinha hífen, é que recebe este elemento de flexão. Então, raio ultravioleta, raios ultravioletas. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Atividade sociocultural, atividades socioculturais. Revista super interessante, revistas super interessantes. Alteração psicossomática, alterações psicossomáticas, certo? Então, toda esta classificação dos adjetivos você encontra justamente no portal EDB. Agora, quando nós falamos da flexão de grau, a gente sabe que o grau dos adjetivos ele se dá de duas formas: ou pelo contexto comparativo ou pelo contexto superlativo. Comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade,
e o superlativo absoluto sintético ou absoluto analítico, e relativo de inferioridade e relativo de superioridade. Vamos juntos tratar sobre essa ideia? Quando falamos do grau comparativo, tão como, tão que, tanto que, esse comparativo é de igualdade. Mais que, mais do que, maior do que, é o comparativo de superioridade, que pode ser analítico e que pode ser sintético, como nós estamos vendo aqui nas formas sintéticas: bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor, alto, superior, baixo, inferior. Os adjetivos comparativos de inferioridade, menos que, menor que, também são vistos desta mesma ideia, tendo em vista a junção de um advérbio junto a um adjetivo, fazendo com que essa palavra se torne um adjetivo adverbializado, um advérbio ao lado de um adjetivo para dar noção de intensidade, comparação ou modo a esta palavra. Já a forma superlativa, nós temos o superlativo absoluto analítico, colocando um advérbio antes do adjetivo, como neste exemplo: o secretário é muito inteligente, o secretário é inteligentíssimo. O relativo de superioridade é a mais, é o mais. Inferioridade é a menos, é o menos. Como também, dentro da produção textual, você tem as formas populares íssimo, ílimo, para justamente marcar o acréscimo de um sufixo formador da flexão de grau do adjetivo. E, dentro da produção de texto, nós sabemos que o adjetivo está sempre ligado a passagens ou descrições de textos narrativos descritivos. Esta é uma análise bastante interessante para se empregar características próximas ao adjetivo para justamente serem fundamentadas no texto. Todo este material você encontra no Clipe Escola, no portal EDB. Um grande abraço para todos!